Você quer aprender a revisar contratos de cheque especial? O meu nome é Pedro Neto, sou administrador e contador e desde 2013 eu trabalho como perito judicial, principalmente em processos envolvendo a revisão de contratos bancários, dentre os quais aqueles de cheque especial. Eu já ministrei aulas para diversas turmas de pós-graduação abordando esse assunto e sempre busquei demonstrar como fazer esse tipo de trabalho, como desenvolver ferramentas de cálculo de primeira linha. Pouco tempo atrás, eu lancei meu e-book Guia Prático, Revisão de Contratos de Cheque Especial em 5 etapas. Desde então, eu acompanhei resultados surpreendentes de diversos alunos, os quais conseguiram construir excelentes planilhas de revisão seguindo os passos que apresento no livro. Se você já me segue há algum tempo, sabe que eu não consigo ficar parado. Estou sempre buscando novas formas de transmitir conhecimentos. E foi devido a isto que comecei a gravar um vídeo curso apresentando todos os passos para a revisão de cheque especial, tal como no livro eletrônico. O primeiro passo está dado. O vídeo está gravado e quero compartilhar gratuitamente com vocês e pedir que deixe seus comentários. O formato do vídeo está bacana? Devo detalhar mais o conteúdo que está nos slides? Devo mostrar menos slides e falar mais? Mostro somente o conteúdo sem aparecer no vídeo? Afinal, eu não sou o top model. Peço de coração que deixem as suas sugestões. Pode até parecer fácil, mas definir a melhor forma de apresentar um conteúdo técnico não é mole. Irá agradar uns, mas irá desagradar outros. Eu quero ficar na média, quiçá a maioria. E por isso que eu conto com a sua ajuda. Esta videoaula ficará disponível no YouTube até o final de agosto, ok? E caso você queira conhecer o meu e-book, eu te convido a acessar minha webpage, que estará na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram. Um grande abraço do Pedro Neto. Aproveitem essa primeira aula piloto. Guia prático para a revisão de contratos de cheque especial em 5 etapas. Quando eu lancei este e-book, o meu objetivo foi demonstrar todos os principais processos para a revisão de uma conta corrente que conta com limite de crédito conhecido como cheque especial. Neste treinamento online, eu demonstrarei, na prática, como executar todos os procedimentos executados no e-book, passo a passo. Vamos lá. Todo o processo de revisão de contratos de limite de crédito em conta corrente, conhecidos pela alcunha de cheque especial, demandará a recomposição de toda a movimentação ocorrida nesta conta corrente avaliada. O primeiro passo será verificar se existe um contrato para o limite de crédito. Neste contrato, será possível verificar todas as condições que foram pactuadas, principalmente as relativas ao prazo do limite, formas de divulgação das taxas mensais aplicáveis, encargos de inadimplemento de juros, vencimento antecipado, entre outras premissas. O segundo passo será obter os extratos de movimentação para todo o período a ser revisado. Tal informação é imprescindível, pois, através de tais movimentações, conseguiremos apurar o saldo devedor médio, as taxas de juros efetivamente praticadas, a eventual ocorrência de cobrança de juros sobre juros, ou seja, a ocorrência de anatocismo, ou ainda a cobrança de encargos acima da taxa média de mercado, entre outros diversos fatores. Mas, para fazer um bom trabalho, para apurar as taxas efetivamente praticadas pela casa bancária, uma vez de posse dos extratos, deveremos confirmar a data de exigibilidade dos juros, para verificar se está de acordo com a condição que foi prevista no contrato firmado entre as partes, ou, em caso de sua ausência,
conseguir determinar os períodos base para apuração dos juros. Uma vez observados todos os pontos anteriores, será elaborada uma planilha com a recomposição da movimentação ocorrida na conta corrente, apurando as taxas praticadas através do sistema hamburguês reverso. Conforme eu já mencionei para vocês, muitas vezes o contrato do limite de crédito não está mais disponível para análise, principalmente se for relativo a contas muito antigas. Mas isto não impede a revisão da operação de crédito, a qual estará documentada nos extratos de movimentação da conta corrente. A falta do contrato apenas prejudicará a análise do cumprimento das condições que foram contratadas. Mas é importante destacar que a maioria das instituições financeiras costuma formalizar dois contratos distintos: o contrato de abertura da conta corrente, no qual estarão listados todos os dados do correntista, seja ele uma pessoa física ou seja ele uma pessoa jurídica, bem como determinadas todas as condições relativas à abertura, movimentação, manutenção e encerramento da conta. Destaco que o contrato de abertura de conta corrente, ele não prevê a concessão de limites de crédito, mas sempre apresenta os termos e as condições relativas às eventuais cobranças de taxas e tarifas, que é um ponto comumente questionado em ações revisionais desse tipo de contrato. Para vocês terem uma ideia do que prevê essa modalidade de contrato, acesse o contrato com as cláusulas gerais do contrato de conta corrente, conta investimento e conta poupança disponibilizado pelo Banco do Brasil, que está aqui demonstrado em um arquivo PDF nesse módulo. Tal contrato é disponibilizado pelo Banco do Brasil, em seu site na internet. As condições relativas à concessão de limite de crédito em conta corrente, o tão conhecido cheque especial, são regularmente firmadas em contrato em separado, normalmente denominado como contrato de abertura de crédito em conta corrente. Tal contrato estabelecerá, em linhas gerais, as condições relativas ao valor do limite de crédito que será disponibilizado na conta corrente vinculada, bem como sua forma de divulgação, o prazo de vencimento e renovação automática do limite de crédito, a taxa de juros remuneratórios aplicável sobre os valores utilizados pelo correntista, bem como também a forma de divulgação, inclusive em casos de alteração. O SET, custo efetivo total, a forma e periodicidade de capitalização e exigibilidade dos juros remuneratórios. E o que mais? O cálculo de IOF sobre o valor de crédito utilizado, as condições para o pagamento dos valores que foram utilizados mediante créditos em conta corrente, as cláusulas relativas aos casos de inadimplemento ou cancelamento do limite de crédito, a autorização para a utilização de outros créditos existentes para pagar eventual saldo devedor vencido e o foro para eventuais discussões do contrato em juízo. Também disponibilizarei neste módulo as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito em conta corrente, contas especiais do Banco do Brasil. Não deixem de consultá-lo. As condições estabelecidas nesse tipo de contrato não costumam variar muito de uma instituição financeira para outra, de forma que, avaliando o modelo de contrato do Banco do Brasil, vocês terão uma boa ideia do que irão encontrar nos contratos de outros bancos. Conforme já mencionei para vocês, não é possível efetuar qualquer análise sem a existência dos extratos de movimentação da conta corrente que pretende ser revisada. Mas, de posse desses extratos, será possível avaliar diversos fatores relativos à movimentação ocorrida na conta corrente, tal como a apuração das taxas de juros praticadas, a identificação de taxas e tarifas debitadas, entre outros. Mas vocês devem estar se perguntando: como recompor a movimentação de uma conta corrente? Você poderá fazer isso
através da exportação de extratos em PDF para planilhas eletrônicas ou digitação dos extratos. Existem diversos softwares e sites que efetuam a exportação de arquivos PDF para planilhas eletrônicas, o que facilita muito o trabalho de revisão das contas correntes. E ainda é possível até mesmo importar estes dados de arquivos PDF através do próprio Excel, o que requer um pouco mais de habilidades nessa ferramenta. Todavia, nem sempre estas conversões serão 100% eficientes, de forma que você deverá prestar muita atenção. Conforme eu menciono no meu e-book, os problemas mais comuns são a mesclagem de valores em diversas colunas, o desalinhamento dessas colunas, bem como a falta de indicação do sinal das movimentações que ocorreram a crédito e a débito. Mas, adotando alguns conhecimentos específicos em planilhas eletrônicas, você conseguirá efetuar ajustes na planilha exportada. Isto demandará muito menos tempo do que a digitação dos extratos da conta corrente a ser revisada. Vão por mim, isto é verdade. Conforme já mencionado no passo 1, uma das principais premissas indicadas entre as cláusulas de um contrato de abertura de limite de crédito em conta corrente se refere à periodicidade e data de exigibilidade dos juros remuneratórios devidos sobre o limite de crédito eventualmente utilizado pelo correntista. O prazo de apuração e exigibilidade de tais encargos é sempre mensal, mas a data de débito relativa à cobrança pode variar, ou seja, pode ser no último dia do mês de apuração, no primeiro dia útil do mês subsequente ou outro dia específico do mês. Normalmente o dia em que o contrato foi firmado, por exemplo, dia 5, dia 10, dia 15. Este é um ponto que um profissional responsável pela revisão de uma conta corrente deve se atentar. Caso não tenha sido possível confirmar a data de exigibilidade no contrato firmado entre as partes, é possível identificá-lo através da análise dos extratos de movimentação. Tal premissa é muito importante, pois caso não seja considerado o período base correto, o saldo devedor médio apurado estará equivocado e, por consequência, o cálculo dos juros praticados pela casa bancária também estará errado. Caso identificado que os débitos de juros foram sempre realizados no último dia mês base para apuração de encargos, ou então no primeiro dia útil do mês seguinte, é possível concluir que a base de cálculos para apuração da taxa de juros praticada será do primeiro ao último dia do mês. Entretanto, por exemplo, se for identificado que os débitos de juros foram realizados sempre no dia 5 ou no primeiro dia útil seguinte, é possível afirmar que a data de exigibilidade dos encargos é no dia 5 e o período para apuração de juros será entre o dia 5 até o dia 4 do mês subsequente. Se for identificado que os débitos de juros foram realizados sempre no dia 10 ou primeiro dia útil seguinte, é possível afirmar que a data de exigibilidade dos encargos ocorre no dia 10 e o período de apuração será entre o dia 10 e o dia 9 do mês seguinte. Se for identificado que os débitos de juros foram sempre realizados no dia 15 ou no primeiro dia útil seguinte, é possível afirmar que a data de exigibilidade dos encargos é no dia 15 e o período base para apuração de juros será entre o dia 15 até o dia 14 do mês seguinte. E assim por diante. Sei que isto pode parecer complicado para vocês neste momento, mas com um pouco de prática será fácil identificar o dia de exigibilidade de juros para fins de apuração da taxa praticada pela instituição financeira, o que veremos mais adiante nesse treinamento. Como já mencionei anteriormente, é possível exportar os extratos em PDF para planilhas eletrônicas, o que facilita muito o processo de revisão da conta corrente. Digitar extratos é um inferno e também acaba dando margem a diversos equívocos. Para exportar os extratos de PDF para Excel,
eu costumo utilizar o Adobe Acrobat Pro DC, mas também recomendo o site ilovepdf.com. Também é possível exportar os extratos diretamente através do Excel, mas o meu objetivo aqui não é ensiná-los a fazer isso, portanto, vamos aos próximos passos. Após finalizados os processos de importação ou digitação dos extratos, vejam lá no passo 2, e identificado o dia em que os encargos foram exigidos, vejam o passo 3, hora de trabalhar na planilha, visando identificar as taxas de juros que foram exigidas pela casa bancária. O meu objetivo nesse tópico é demonstrar para vocês alguns macetes, algumas técnicas que podem e devem ser utilizadas para facilitar o seu trabalho e garantir a precisão nos cálculos elaborados. Logicamente, eu não incluirei aqui alguns procedimentos básicos, tais como a conferência de fórmulas de apuração dos saldos para que a planilha corresponda fielmente aos saldos indicados nos extratos físicos, mas eu indico que os valores relativos a débitos sejam sempre digitados como valores negativos e os créditos como positivos, pois isso permitirá a utilização da função soma para apuração após cada movimentação. Confie em mim. Isso pode parecer básico, mas evitará a ocorrência de diversos equívocos, bem como permitirá a inclusão de linhas para quando vocês forem elaborar os demais cálculos revisionais. Consideremos que o extrato da conta corrente a ser revisado apresenta a data, histórico de lançamento, valor a débito, sempre negativo, valor a crédito, sempre positivo, e o saldo. O extrato importado apresentará os saldos em valores, de forma que será necessário elaborar uma fórmula para apurá-lo e aferi-lo, o que pode ser feito utilizando a função soma, ao invés de simplesmente somar o saldo anterior com o valor a débito e valor a crédito de cada movimentação. A parte prática desse treinamento foi realizada com base em uma conta corrente real, com movimentações ocorridas entre 29 de setembro de 1995 até 23 de agosto de 2004. Os extratos foram exportados de um arquivo PDF para o Excel. Eu vou abrir aqui o arquivo para demonstrar para vocês. Muito bem, já estamos vendo o arquivo. Neste caso em específico, o extrato indica as informações básicas, ou seja, a data, o histórico do lançamento, o valor do débito, o valor do crédito e o saldo. Muito bem. Como não foi apresentado contrato para esta conta corrente, o primeiro passo adotado foi conferir a data de exigibilidade dos juros. Eu constatei que os juros do cheque especial foram regularmente debitados no primeiro dia útil de cada mês, raros salvas exceções. Eu vou filtrar os históricos que apresentam o texto juros, só para demonstrar para vocês. Aqui, ó, vejam, aqui estão os lançamentos feitos a título de cobrança dos juros, tá, sobre o limite de conta corrente, que foram feitos sempre no primeiro dia útil do mês, aqui, que foi feito no dia 6/5, pode ter algum motivo específico por isso, mas analisando isso eu consigo já saber que sempre foi no primeiro dia útil do mês ou seguinte. Ocorreram algumas exceções, mas isto não vem ao caso. Deixa eu liberar aqui o filtro. Muito bem. Quando a instituição financeira utiliza históricos padrão, este processo de verificação é relativamente fácil. Portanto, considerando que os juros foram sempre exigidos no primeiro dia útil dos meses de referência, podemos tomar nota de que os cálculos periciais devem ser realizados sempre entre o primeiro e o último dia de cada mês. Antes de automatizar a fórmula dos saldos, eu aconselho sempre que vocês efetuem uma rápida comparação do saldo após a última movimentação com aquele indicado nos extratos físicos. Darei aqui um Ctrl End, estamos aqui com a última movimentação, vamos lá.
Neste exemplo, a última movimentação ocorreu em 23 de setembro de 2005, ocasião em que o saldo devedor inadimplido foi transferido para prejuízo, que aparece como transferência para cobrança. Eu não entrarei em detalhes agora, de forma que o saldo da conta corrente foi zerado. O saldo final do arquivo importado estava igual ao saldo do extrato físico. Então, o próximo passo será automatizar os saldos. Darei aqui um Ctrl Home, vamos lá para o início do extrato. Muito provavelmente vocês se sentirão tentados a calcular o saldo considerando a soma do saldo anterior com o valor a débito e o valor a crédito. Ou até colocar a fórmula aqui. Vou vir na segunda linha, pegar aqui mais saldo anterior mais débito. Coloquei mais débito porque os débitos estão negativos. E mais crédito. Peguei aqui e beleza, ficou aqui certinho a movimentação, tá? Se eu pegar essa fórmula e copiá-la para baixo, deixa eu dar aqui um Ctrl End, aqui ó, tá certo, funciona, tá? Embora tal procedimento funcione, ele não é o mais prático. Lembrem que em algum momento vocês terão que incluir linhas na planilha, seja para registrar a liberação de um depósito realizado a cheque, seja para registrar a exigibilidade de juros recalculados. Utilizando esse procedimento tradicional, ao inserir esta linha, o saldo da movimentação seguinte perderá a referência com o anterior. Deixe-me demonstrar para vocês. Eu já copiei aqui a fórmula até a última movimentação e vocês já viram que o saldo está zerado, que nem demonstrado nos extratos físicos. Porém, vejamos o que ocorre se for inserida uma linha. Por exemplo, eu vou inserir aqui uma linha antes da linha 9. Vim aqui, botão direito do mouse, inserir. Inserir uma linha. Se vocês derem um F2 na célula do saldo da linha 10, verão que está referenciado para a linha 8 e não para a linha 10. Ok, vocês me dirão, mas é só arrastar a fórmula tradicional do saldo que está na linha 8 até a última movimentação. Vamos fazer isso, beleza? Vou fazer isso. Vou colocar aqui até a última movimentação. Realmente isso resolve o problema, mas te sujeitará a pequenos equívocos, tal como esquecer de copiar a fórmula para todas as linhas seguintes. Muito bem, vamos voltar aqui para o topo da fórmula. Deixe-me mostrar para vocês como fazer isso mais facilmente. Vou deixar tudo aqui como valor, vou copiar, colar como valor e o que eu farei aqui. Na célula do primeiro lançamento, digite a seguinte fórmula, igual, soma, marque o valor do primeiro débito, 2 pontos, o valor do primeiro crédito, feche o parênteses e dê um Enter. E aqui, onde está a referência da célula do primeiro débito, clique em cima e aperte F4, de forma que isso estará fixando a referência da primeira movimentação ocorrida na conta corrente. A fórmula, portanto, ela ficará assim, igual soma cifrão C, cifrão 2, 2 pontos, D2, fecha parênteses. Copie essa fórmula e cole até o final da planilha. E voilá, aqui está. A fórmula está automatizada. Dessa forma, sempre quando você tiver que inserir alguma linha, você só terá que copiar a fórmula de saldo para a nova linha criada, visto que o cálculo dos saldos das linhas subsequentes não serão afetados. Espero que isto tenha ficado claro para vocês. Muito bem, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula, na qual veremos como apurar as taxas de juros aplicadas pela casa bancária. Um grande abraço do Pedro Neto.